Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 5 de novembro, dia 309. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente nos conectarmos com a palavra, nos fortalecendo na fé. Te convido a escolher um local confortável e de preferência silêncio para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Na autoridade do nome de Cristo Jesus, eu peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Amém. Palavra Ezequiel, capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Filho do homem, prepare a bagagem de exílio, e durante o dia, à vista deles, vá para o exílio. Do lugar onde você está, vá para outro lugar à vista deles. Talvez eles entendam, embora sejam casa rebelde. À vista deles, durante o dia, traga para fora a sua bagagem de exílio. Depois, à tarde, saia à vista deles, como se estivesse indo para o exílio. Abra um buraco na parede à vista deles e saia por ali. À vista deles, ponha a bagagem nos ombros e saia com ela quando já for escuro. Cubra o rosto para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Como me foi ordenado, assim eu fiz. De dia, levei para fora a minha bagagem de exílio. Depois, à tarde, com as minhas mãos abri um buraco na parede. Saí quando já era escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntou o que você está fazendo? Pois diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Esta sentença refere-se ao que governa em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diga: eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem e no escuro sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para os seus olhos não vejam o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não haverá ainda que venha a morrer ali. Espalharei-o aos 4 ventos todos os que, para o ajudarem, estão ao redor dele, e todas as suas tropas. Irei atrás deles com a espada na mão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispensar entre as nações e os espalhar por outras terras. Deixarei que alguns poucos escapem da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, você comerá o pão com tremor e beberá a sua água com estremecimento e ansiedade. E você dirá ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus a respeito dos moradores de Jerusalém na terra de Israel. Eles comerão seu pão com ansiedade e beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será despojada de todos os que o contém por causa da violência de todos que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas e a terra se tornará em desolação. E vocês saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel?
Os dias passam e as profecias fracassam. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: darei um basta nesse provérbio e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes, os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo, porque não haverá mais nenhuma profecia falsa nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será adiada. Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês que são casa rebelde ainda estiverem vivos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: as visões que esse homem tem se referem a dias futuros e as suas profecias tratam de tempos distantes. Portanto, digam-lhes, assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. A esses que profetizam o que lhes vem do coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como os chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou e ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas, quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, porque ando enganando sim, enganando meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando o cal que a parede ruirá, haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo, cairão e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar, onde está a cal com que vocês acaiaram? Portanto, diz o Senhor Deus no seu furor, mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedras de granizo para destruir. Derrubarei parede que vocês cobriram com cal, vou arrasá-la para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com cal. E direi a vocês, já não existe parede, como também não existem aqueles que a cobriram de cal. Os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém e para ela têm visões de paz quando não há paz, diz o Senhor Deus. Filho do homem, vire o seu rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam que lhes vem do próprio coração. Profetize contra elas e diga, assim diz o Senhor Deus, ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida? Vocês me profanaram no meio do meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matarem pessoas que não deveriam morrer.
e para deixarem com vida aqueles que não deveriam viver, mentindo assim ao meu povo, que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra as fitinhas mágicas que vocês usam para enredar as pessoas, como se fossem pássaros. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livres aqueles que vocês enredaram como se fossem pássaros. Também rasgarei os véus e livrarei o meu povo das mãos de vocês. Ele nunca mais estará ao alcance de vocês para ser caçado, e vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Visto que com mentiras vocês desanimaram o coração do justo, não havendo eu entristecido e fortaleceram as mãos do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais farão adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Senhor, filho do homem, esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço, que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertam-se e afastam-se dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro de seu coração, e que depois vier consultar um profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, farei dele um sinal e provérbio, e o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei no meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão se separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive.
E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 105, do 37 ao 45. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para iluminar de noite. Pediram. Deus fez codornizes e os saciou com pão do céu. Vendeu a rocha e dela brotaram águas que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra de Abraão, seu servo. Ele conduziu seu povo com alegria e com júbilo, os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do fruto e do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Provérbios 27, versículo 3. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por compartilhar este momento. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações diárias. Deus abençoe você e a sua família. E tenha um extraordinário dia. Quando a gente ora, a gente começa a ver beleza no nosso dia.